Provisoriamente, não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. E depois morreremos de medo. E sobre os nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Bom, esse foi o Congresso Internacional do Medo de Carlos Drummond de Andrade. E nós somos o Paralelas, o podcast da banda Bento Leão, a banda que mais cresce no Brasil. Você pode nos acompanhar no Instagram, no @BentoLeãoBanda. E, para começar, eu gostaria de me apresentar dizendo que eu sou o João Vitor Panda. E se eu fosse um inimigo do Homem-Aranha, eu seria o Venom. Porque eu tenho um grande apetite e sou um parasita. Meu nome é Leonardo, e se eu fosse um inimigo do Homem-Aranha, eu seria o Mistério. Porque o Mistério é legal. Meu nome é Evaldo, e se eu fosse um inimigo do Homem-Aranha, eu seria definitivamente o Homem-Areia. Por que, Vando? Me gosta da praia. Me gusta da praia. Tá, mas eu tenho uma pergunta mais difícil. Se o Carlos Drummond de Andrade fosse um inimigo do Homem-Aranha, quem ele seria? Duende Verde, sem pensar duas vezes. Por quê? Sem muita explicação também, assim, é uma coisa, se é um explicar, sentimento, mata assim, a é uma arte, sensação. né? Vamos prosseguir. Então, falando que explicar mata a arte, a gente veio aqui explicar a nossa arte. A gente vai falar agora, no primeiro bloco, que é a análise musical aqui, sobre os bastidores do nosso EP Quem Matou Janeiro. Você encontra o nosso EP aí no Spotify, pode pesquisar, pode ouvir, pode se deliciar. E basicamente hoje a gente vai nortear essa conversa sobre os bastidores do nosso EP com perguntas que fizemos para os nossos Bento Lovers lá no Instagram, @BentoLeãoBanda no Instagram. Então, você pode nos seguir e perguntar para participar dos próximos episódios. O Evaldo, ele vai começar lendo uma pergunta. Fala o arroba de quem perguntou, que é para mandar beijo. A primeira pergunta, que é pra quebrar o clima, eu escolhi uma pergunta assim, uma pergunta bem humorada. E ela vem da @Julia R. Zanella. Boa. E a pergunta é a seguinte: a dúvida que nunca será sanada, quem matou Janeiro? Ninguém sabe. E se eu fosse escolher alguém pra saber e jogar essa batata quente no colo do ser humano, eu jogaria no colo de Leonardo, que por sua vez é o autor da música, que escreveu a letra. Leonardo, quem matou Janeiro? Ninguém Fala sabe. pra gente. Ninguém sabe. É parte do charme da música. É porque a música não é sobre desvendar quem matou Janeiro. É sobre o luto da morte do mês. Exato. Muito bem. É o desespero ali. Quem É o matou desespero do Janeiro? fim. Boa. Então a gente norteia aí a faixa título no sentimento do desespero. Mas se você for ouvir, você vai ver que é bem fofinha. Outra pergunta aqui do nosso amigo Já Passou é: por que foi escolhido Beijo, esse Já. título? A galera tá insistindo, Léo. Tem que ter alguma explicação pro Quem Matou Janeiro. Quem Por matou que esse Janeiro? título? Quem Matou Janeiro? O que tu quer dizer com isso, Leonardo Roque Machado? Essa pergunta já até respondi no programa de rádio É Rock. E é o seguinte. Não, na verdade, ela é o título do álbum também, do EP, porque eu acho que é a música que mais define os nossos anseios ali, essa busca pelo algo que a gente não acha nunca. E Janeiro seria uma metáfora para a felicidade, Leonardo? de certa forma, Será? porque a gente pensa assim, janeiro, a gente tá lá de Praia, Verão, tranquilo, praia, isso, enseada. Somos criaturas, somos filhos de uma ilha, ouvindo o Armandinho. ouvindo R$10 Armandinho o crepes. em São Francisco do Sul. Boa! Já foi R$2. Já? Nossa, muitos verões atrás. Mas o Quem Matou Janeiro pra mim é isso, né? Porque o dezembro e o janeiro ali são o ápice ali do ano. É época de festa, época de verão. Pra gente que mora na praia, é época que tá todo mundo perto da gente. Os amigos que estão longe vieram curtir uma praia. E o resto do ano, tirando o carnaval, que é ali a grande chegada da felicidade também, né, pro brasileiro. Mas tirando, então, ali janeiro e o carnaval, o resto do ano seria o luto, né? O retorno à batalha e tudo mais. Eu tenho uma pergunta boa aqui, Meu pai que eterno. vai dar pano pra manga, que é a pergunta da Josiane Anchit. E ela Um perguntou beijo. o seguinte:
quanto tempo demorou desde a criação das músicas até a finalização do EP? Porque demorou, hein? Rossi demorou. Será que a gente podia pegar essa pergunta aí? Será não? Agora que eu falei isso, a gente vai fazer isso. Tá. A gente vai pegar essa pergunta como gancho pra contar como que a gente gravou esse EP, como a gente veio a Claro. gravar. Evaldo, conta pro nosso público por que a gente gravou esse EP. Povo brasileiro. A gente gravou esse EP. Trabalhadores do Brasil. A gente teve essa oportunidade porque tem um concurso de bandas em Joinville chamado Did Garage Band que a gente foi vencedor. E o prêmio desse concurso era o quê? A gravação de um EP de 4 faixas no estúdio Rota 66. Abraço pro Matheus do pro estúdio, Matheus. que gravou nossas músicas, Muito produziu. obrigado pelo trabalho. E a gente ganhou esse prêmio, a gente ganhou também um clipe pra ser gravado de prêmio que a gente não gravou. A gente Tem uma pergunta ganhou com isso também. Um clipe totalmente de graça que não E existiu. o contrato ia até dezembro e a gente no fim... A gente se Passou, enrolou a muito gente com o deixou EP. passar. Mas agora vamos responder a pergunta. Quanto Vai. tempo da criação das músicas até a finalização do EP? Muito tempo. Ah, eu lembro que a gente começou a gravar em julho de 2017, eu acho. E a gente acabou em agosto de 2018. Mais de um ano. Mais de um- Mas, e a criação das músicas em Foi si eram junho ou músicas julho? que a gente já tocava junto na garagem e coisa É, errada assim. Documentário a gente Tocava há bastante tempo tocou já. no museu, até no Museu É. Café. Então a gente já tocava as músicas há bastante tempo, a gente amadureceu elas lá na garagem da minha casa, antes de ir pra estúdio, antes de ir pra concurso, antes de qualquer coisa. E foi legal porque eram músicas que a gente já passou bastante tempo com elas. O processo foi tocar ela pras pessoas E várias ainda vezes. passa. E ainda passa. O Evaldo tava falando uma coisa nas redes sociais aí essa semana, que era sobre como, quando você ouve uma música de artistas que você gosta e tudo mais, às vezes você vai ouvindo e você vai enjoando, mas o privilégio de você fazer sua própria música é que quanto mais você toca, quanto mais você ouve, parece que você é Só um melhora. ourive ali, refinando cada detalhe e tudo mais, mas essas aí agora já foram gravadas, estão postas em pedra e a gente tem que... E ainda tocamos em moldar as todos os próximas. shows com muito carinho. E muito a carinho. Poker Crush Boom e Documentário eram as músicas que a gente já tocava há um tempão, mas as Verão Cor Pastel a gente criou Foi meio durante que- o processo durante ali, Foi mais durante ou o menos. processo. E Quem Matou Janeiro acho que é a mais novinha, assim. É verdade. Que eu lembro que a gente tava ainda fazendo algum show, e Uhum. daí eu tava esperando você chegar. É verdade. É. Foi um desafio, essa E música surgiu de um desafio. É, foi isso. Foi mesmo, a gente tava no Did fazendo um dos shows do concurso que nos deu o EP, inclusive. Não foi um dos... Não. Foi depois que a gente ganhou? Foi algum show no Did. Mas foi lá. Sim. Porque lá no Did tem um tubarão na parede. Sim. E daí eu duvidei que tu faria uma música com aquilo. É. E essa música virou o título do EP. E acho que vale lembrar também que a gente demorou tanto tempo pra gravar, porque na época que a gente começou a gravar, a gente tava fazendo faculdade à noite, todo mundo trabalhava de dia, e acabava que a gente gravava só, tipo, nas sextas-feiras ou nos finais de semana, gravando aos pouquinhos, assim, a gente se enrolou muito também. A gente teve que procrastinou. regravar músicas. Aí acabou demorando bastante mesmo. Mas foi um processo delicioso, muito legal. Próxima pergunta? Vambora. A próxima pergunta, uma pergunta muito boa do nosso amigo John CP. Ô, rapaz. Beijo, Brabo, John. beijo Um beijo, mesmo. John. Brabo. Esse é brabo. Como funcionou a ideia do visual do EP? Ah, isso é legal de contar. Quer assumir essa pergunta, Leonardo? Acho que o Evaldo. É, vamos pro departamento de fotografia Podemos aqui. Evaldo Neto, que é responsável pelas fotos ali. Tem algo a dizer Olha, do aspecto visual? Pra falar a verdade, eu lembro que a gente discutiu muito no grupo do WhatsApp isso, mas essa ideia veio porque na época que a gente tava começando a pensar em qual seria a capa do EP, foi a época em que tava assim, pra cortar o sinal analógico em todo o Brasil. É Então, verdade, tipo, é todas as verdade. TVs iam virar digitais. Isso. Tipo, quem tivesse só sinal analógico em casa não ia mais assistir TV. Minha avó entrou em pânico com isso. Daí eu fiquei pensando, meu, que legal, né? Não sei o quê. Mas enfim, isso é só uma coisa que engatilhou a ideia de ter uma TV velha, assim, acho que tem a ver com o visual Isso. do EP também. Aí a gente foi no Centro Histórico de São Francisco do Sul fazer as fotos. Pegou uma TV que era do Salão de Beleza do da Mãe do salão Panda. de beleza da minha mãe. Uma TV que ainda está em uso, inclusive. Ainda existe. E a gente colocou ela sentada num banquinho e tirou. Foi uma das opções, né, de fotos. A gente passou um dia com essa TV pelo centro histórico da nossa cidade, tirando fotos dela em várias ocasiões, pra usar como divulgação, pra usar em coisas aí, Isso. inclusive na capa. Daí, como vocês podem ver, as cores da capa estão bem distorcidas. Sim. Isso foi porque um dia eu tava na sala de palhaçada no Photoshop. Na sala de casa ou na sala de na aula? sala de aula da Faculdade de Publicidade e Propaganda do Bom Jesus Ieluski. Boa. E eu tava lá na sala mexendo no Photoshop, comecei a alterar as cores.
Achei bonito. De brincanagem. Aquele verde meio estragado, Aquele laranja gritante. metálico, assim. Acho que tem a ver com o desespero, a agonia que o Léo falou. E também com o som que é bem rudimentar, É. assim, do nosso EP, sem muitas camadas, assim, digamos, é uma coisa mais velha. É, E daí eu mandei no grupo, o pessoal gostou e assim foi. E a gente colocou o Quem Matou Janeiro ali embaixo. É. Eu acho que tematicamente é bem simbólico também ser uma TV, porque a faixa título, ela... a letra funciona da perspectiva de objetos, e como se esses objetos tivessem sido esquecidos ali, como se esses objetos estivessem sofrendo com a morte de janeiro também. Então, a capa ser uma TV velha que tava lá na minha casa meio que esquecida, mas que a gente ainda usa, apesar de agora ela ser um totem artístico. É isso Acho que também. tem a ver. E tem a ver com o lyric video que a gente fez também de Quem Matou, É verdade, Quem Matou disponível Janeiro. no YouTube. Basicamente, Quem Matou Janeiro é um EP para os derrotados, para quem ficou Isso. pra trás, para os analógicos. Boa parte da sociedade. E agora uma pergunta à nossa querida amiga Eduarda Schwartz. Um beijo também. Da Grande fã. onde nasceu a ideia para Paul Crash Boom e quanto tempo demorou para finalizar ela? A Leonardo. Eduarda já manifestou que essa é a música favorita É dela. verdade. Então motivou a pergunta Tá. com certeza. Da onde surgiu a ideia de Paul Crash Boom? Isso. Paul Crash Boom, eu lembro que eu escrevi essa música porque eu tava pensando na... Porque eu queria fazer algo, sei lá, que fosse violento, mas fosse fofinho ao mesmo tempo. Alguma coisa como... Fosse caricato. E daí eu pensei na primeira frase ali, soco na cara é um jeito de dizer, olá, tudo bem? Nice. E daí eu fui seguindo e fui, tipo, repetindo essa fórmula, assim. E é isso, basicamente, da parte da ideia, né? E daí a produção, eu lembro que foi a primeira música que a gente gravou. Essa foi a única música que a gente fez a guia acabando inteira. Não sei verdade. se você lembra disso. É verdade. Verdade. E aí, que não tava dando certo. O tempo tava dando errado. E Desculpa, aí, pessoal. E daí, eu lembro que essa música foi a que mais demorou, porque a gente tava... Como era a primeira, a gente tava tentando decidir qual que ia ser o som da banda, tipo, no EP Como a gente ia mesmo. soar no EP. Uhum. E daí, essa foi a que deu mais problema, assim, a gente teve que regravar um monte de coisa. Eu lembro que o Matheus falou que ele teve que mixar tudo de volta depois. E... Acho que foi uma música legal pra gente entender também o quanto a produção faz diferença numa música, né? É verdade. Porque a cada versão diferente que o Matheus mandava pra gente, a gente notava, tipo, mudava o gênero completamente, tipo, dependendo de um efeito, de um riff diferente, de duplicar a voz ou não duplicar. Até da referência que a gente passa pro Aham. produtor, assim, já muda o som da música. E até o fim, a gente nunca terminou essa música assim, a gente acabou agora, vamos pra outra. Ela foi, tipo, evoluindo. Foi bem durante o Porque processo. como ela mesmo. foi a primeira música, foi lá, tipo, em julho de 2017, quando a gente tava no final do EP, a gente era outra banda já quase. Sim, então verdade. a gente teve que... A gente mudar aprendeu um- bastante durante esse a ano gente teve que gravando. mudar um Foi monte muito de coisa. legal. A gente tinha bastante medo também, porque a gente tinha começado a banda, não tinha tanto tempo. E podemos ir para mais uma pergunta? Certamente, meu pai. A pergunta é da Marina Austini. Beijo pra Marina. Beijo, Marina. A pergunta é a seguinte: qual é a música preferida do EP de cada um? Vamos fazer assim, eu vou contar até 3 e no 3 cada um fala sua música favorita, tá bom? Com certeza. Então vamos lá. 1, 2, 3. Quem é Cor Pastel? Ó, foram 3 diferentes, que legal. Eu imaginei que iam ser todas Quem Matou Janeiro. Eu imaginei que iam ser Então- todas documentário. Não, mas, ó, então justifique sua resposta, Leonardo. É que tem uma diferença entre a música que eu mais gosto de ouvir e a música que eu mais gosto de tocar. Boa. Porque a que eu mais gosto de ouvir é Quem Matou Janeiro. Porque, sei lá, é uma música que, tipo, eu gosto Boa. muito da letra ali e tal. Mas a que eu mais gosto de tocar é documentário, porque é muito Eu também. divertido. É muito Eu legal. mais gosto de tocar também. Que tipo, ali tu chega lá, tem o solo de bateria, pá. É muito massa. Bom, justificando a minha resposta, a minha favorita é documentário. É a que eu mais gosto de ouvir e é a que eu mais gosto de tocar. Eu gosto muito do groove dela ali no verso, porque é uma coisa que, sei lá, parece um momento em que toda vez que a gente toca ao vivo, essa é a que sai mais redondinha, parece que a gente tá super alinhado, as batidas saem super cravadinhas ali. E também é a que eu mais gosto de ouvir, porque eu acho que, assim como Quem Matou Janeiro, ela é uma letra bem enigmática, assim, então quando eu ouço ela, sei lá, me traz imagens diferentes à cabeça, assim. É a música mais cinematográfica do EP, eu acho. Eu gostava bastante, primeiramente, de Quem Matou Janeiro, porque ela é uma música que traz muitos, tipo, objetos, assim, referências visuais. Eu acho que é um estilo de composição que eu gosto, mas com o tempo
eu passei a gostar mais de Verão Cor Pastel, assim, porque era uma música que, sei lá, no início eu deixava passar, é que foi a música que a gente compôs ali enquanto gravava. E era a música que Então- tu menos gostava no começo. Sim, era a música que eu menos gostava. E hoje em dia, sei lá, ela cresceu em mim, assim, eu acho ela mais... Eu A acho mais que é mais divertida, gostosa de ouvir. Tipo, hoje em dia, se eu for ouvir uma música da Bento Leão, tipo, várias vezes eu vou ouvir Verão Cor Pastel, assim. Pode crer. A próxima pergunta é do nosso amigo Gessé Rodrigues. Abraço. E a pergunta é a seguinte: quantos anos a Bento Leão tem e como ela começou? Ah, como começou é legal também. A gente já deu entrevista umas Ei, duas calma, vezes, calma, sempre eu que calma, respondi calma, isso. calma. Fala, Quantos anos Fabinho. tem a Bento Leão, primeiro? Eu Três? chuto três, né? Chuto. É 3, né? Ah, o tempo pra mim 3 só e meio, passa. 3 e meio. É, um pouco mais de 3 anos. Pouco mais de 3 anos. A gente teve um mini ato porque o Leonardo foi ter ali o Coming of Age dele lá em Portugal. Foi passear na Europa, foi estudar edição de vídeo, que a gente vai aplicar isso aí em projetos futuros. Poxa, mas com Vocês não certeza. perdem por esperar. Antes da banda, a gente já era bem amigo, a nossa amizade é anterior à banda, e acho que é clichê dizer isso, mas a nossa amizade ali é a cola que mantém a gente junto, a gente não para de criar junto, a gente se motiva a não desistir, a continuar fazendo coisas juntos, ainda com uma banda pequena e independente, porque a gente é muito amigo e a gente quer ter uma obra juntos, a gente quer se sentir no caminho dos nossos sonhos, e olha que bonito isso. Então, a gente se conheceu lá em São Francisco do Sul, eu acredito, né? Sim. Sim. A gente estudava no mesmo colégio lá, quando a gente era muito novo ainda, por volta de antes dos 10 anos. Mas eu acho que a nossa amizade foi ficando sólida ali mais pro ensino médio, muitos amigos em comuns, muitos rolês juntos. E na faculdade, nós três começamos a cursar publicidade e propaganda. E durante a faculdade a gente resolveu aí, como tá na nossa descrição do Spotify, canalizar os anseios artísticos numa banda. Os três, cada um tinha o seu instrumento ali de preferência. E deu no que deu, estamos aí. Mas é legal porque, assim, no nosso começo, o Léo e o Panda tinham outra banda que eu não É participava, que era Frank and the Rabbits. Um abraço pra E galera. eles tocavam juntos e acabaram separando porque dois amigos da banda foram pra Floripa, né? Teve uma O Arthur mudança foi pra aí, o Arthur Floripa. foi pra Floripa. Mas a Bento Leão foi montada, tipo, oficialmente, assim, a gente criou o grupo da Bento Leão, vamos tocar, por causa de um concurso de Exatamente. bandas também. Verdade. Essa história é boa. Mas esse concurso de bandas não é o do Didi que nos deu o EP, foi um concurso anterior que a gente, pensou em vários nomes pra banda e tal, foi montando ali. E quando chegou na semana do concurso, esse que vos fala, Evaldo Sevinski Neto, baixista da Bento Leão, peguei catapora. E não pude tocar no concurso. Então a gente criou uma banda ali, saiu um monte pro concurso e não deu pra tocar. Nada. Pra nada. Mas não foi pra nada, porque vocês estão ouvindo isso agora. Tamo A aí gente até continuou. hoje. E daí no concurso que a gente de fato participou, a gente ganhou, olha só. É verdade? Teríamos ganhado primeiro. Fácil, Talvez. fácil. Será? Não sei. Bom, quem acredita em destino pode olhar pra isso aí e falar, era pra acontecer. E o nosso primeiro show foi em São Chico, no Museu Café. Museu Café, Foi, um então. abraço pro Museu Café. Um abraço pro Museu Nacional do Mar, em São Francisco do Sul. Abraço. Eu amo o mar. Não lembro. Tem de barco lá, não é brincadeira. Eu acho que foi em abril o primeiro show. Ah, Por isso que eu o Léo falo. é o melhor de data da banda, vocês conseguem perceber. O cara é bom de data, ele lembra. Tem perguntas agora que direcionam para novas músicas. Então, Boa. a nossa amiga Nicole perguntou o seguinte: vai ter clipe das novas músicas? Quero. Boa. E além disso, ela falou que a gente é a melhor banda de Santa Catarina. Ai, Nicole, Foda-se. um beijo pra ti, meu anjo. Muitos beijos. Muito obrigado. Olha, como o Léo tinha dito antes ali, a gente se martirizou bastante. Foi o Léo ou o Evaldo que falou, mas a gente se martirizou por ter perdido a data de gravar um clipe e tal. Foi. A gente podia ter gravado o clipe que era parte do prêmio do concurso, mas a gente tá olhando pra frente agora, né? Então a gente vai entrar em estúdio em breve aí, gravar 2 novas músicas. E sem dar muitos detalhes, vocês não perdem por esperar. Acho que é o melhor que eu posso dizer numa hora como essa. Basicamente, estamos em estúdio, que fique claro, estamos gravando 2 músicas novas. Lindas. Lindas canções, e ambas vão ter clipe sim, se tudo der certo. Se tudo e der tudo certo. vai dar certo. Tudo dará. Uma última pergunta Tá bom. sobre a banda. Então Sim, tá. senhor. Uma segunda pergunta da nossa amiga Marina, que é a seguinte: Beijo, Marina. quais bandas vocês têm escutado atualmente? Boa. Boa. Vou falar que essa semana, pra ser bem atualmente mesmo, eu ouvi bastante o álbum novo da Lana Del Rey. Muito bom, parabéns pra ela, uma delícia. O cover dela de Doing Time, do Sublime, eu devo ter ouvido umas 15 vezes essa semana. Coisa muito linda bom. e bonita. E o álbum inteiro eu ouvi umas 2 vezes, acho.
Também tô bem obcecado por uma banda australiana chamada King Gizzard and the Lizard Wizard. Eles são completamente malucos, eu gosto, eles fazem exatamente o tipo de música que eu adoro e que eu quero que a gente cada vez mais faça, que é música debochada. O pessoal toca muito e toca muito de brincadeira, é muito top. Esse ano eles lançaram um álbum de thrash metal chamado Infest the Rat's Nest. Completamente maluco. Insano. Alucinado. E eu ouvi muito essa semana, eu tô bem apaixonado por essa banda. Léo, o que você tem ouvido, Léo? Fala pra gente. Cara, essa semana, um álbum que voltou pra mim Ah, meu Deus. foi o God's Favorite Customer. Papaizinho, que É bom quando delícia. volta um álbum. Tipo, esse álbum voltou bem pra mim. Tô ouvindo De quem é esse álbum, Leonardo? quase todo dia, do Father John Misty. Que Deus o tenha. Não, ele não morreu. Que Deus o tenha em seu coração, em seus pensamentos. De Deus. Que Deus o tenha no seu lóbulo frontal. E eu ouvi também o Warmer, do Jeff Tweedy, que eu não tinha ouvido ainda. Que é o... Muito bom. É tipo a continuação, a sequel do Warm. Boa. E... Jeff Tweedy, que é o vocalista do Wilco, que é a melhor banda do mundo. Da nossa Isso. banda favorita. Isso é um consenso entre a Bento e Leão. Que Sim. o Wilco é a melhor banda do mundo. Sim. E tem uma coisa que eu tô ouvindo muito, que é as trilhas sonoras do John Carpenter. E eu tô ouvindo O cara é direto. cult. Brabo. E eu tô ouvindo Família, o direto. cara é Brabo. cult. E o John Carpenter é um diretor que eu gosto muito, e depois a gente vai falar mais na parte cinematográfica. Boa. E enfim, as músicas dele são fodas. Evaldo? Nessa que o Léo puxou aí de álbuns que voltam, pra mim voltou o seguinte álbum, The Life Aquatic. O álbum que o Seu Jorge que lindo, interpreta em muito português as músicas do David Bowie pra trilha sonora do filme The Life Aquatic with Steve Sisu. Sisu, É. Do Wes Anderson. do Wes Anderson, que é um filme maravilhoso. O pessoal é cult aqui, vocês estão vendo, né? E... Que cults. E nossa, esse álbum, o Seu Jorge simplesmente manda o recado. Maravilhoso, lindo. Seu Jorge, como sempre, David né? Bowie se orgulharia. Não, Se orgulhou. Se orgulhou, Se é. orgulhou porque ele tá... Se orgulhou. Ele tava vivo, é verdade. Esse sim que Deus o tenha. É, que Deus o tenha. Deus, se você tá ouvindo, guarda o David Bowie bem pertinho de ti, tá bom? Beijo, Deus. Bom, então vocês acabaram de ouvir o nosso trecho, o nosso bloco em que a gente explorou nosso EP, que é o trecho musical do programa. E esse podcast, a gente tem a intenção de olhar para o Brasil na cara, olhar nos olhos do Brasil e analisar, reportar o que a gente achou do Brasil pelo ponto de vista da arte, entendeu? Então a gente já falou aqui de uma obra nacional da música, E agora a que gente vai no falar do caso quê? é o nosso próprio EP. E agora a gente vai falar de cinema. Agora a gente vai falar de filme. Mais especificamente, a gente vai falar de um filme de um diretor que está em alta aí. Podemos dizer que está em alta, certo? Kleber Mendonça Tá Filho. bem alta. Tá Tá em bem alta. Ou se Diretor tem, de Bacurau. A gente espera que um próximo episódio ainda seja sobre o Bacurau. Mas eu não pude ver, porque em Joinville não está passando. Não foi falta de vontade. Não foi falta de A vontade. gente queria assistir Bacurau e a GNC Cinemas não deixou. Eu queria muito dar dinheiro pro Kleber Mendonça Filho, mas eu não tô queria. conseguindo. Entra na minha casa e Entra na minha toma vida. conta. Eu vi Mas Bacurau, então- eu posso dizer que é incrível. É. O Leonardo Assistam Bacurau. viu Bacurau Léo, em Cannes, tu pode falar onde você viu Bacurau? Eu já dei Pessoal, spoiler já. Não. eu vi Bacurau. Não é onde, é quando também. Na estreia verdade. mundial. Papaizinho. Com o Cleber Mendonça Filho sentado lá. Do teu lado. O Kleber Mendonça É, Filho vai, botou... dá uma não, mentira, vamos exagera. mentir, vamos Ele mentir. botou a mão na tua coxa durante o filme. E foi bom? Ah, é. Foi no Festival de Cannes e foi ótimo. Bacurau é Foi muito ótimo. foda. Lembra que eu falei que o Léo teve a road trip dele lá em Portugal? Ele teve o seu coming of age em Portugal, muitos termos em inglês. Isso aí foi uma carteirada pra dizer que a gente tá com propriedade aqui. pra Pessoal, falar a de gente cinema. sabe do que a gente tá falando, tá bom? É, A gente- O Léo é especialista em cinema. Pra vocês que estão pensando que nós somos meros pseudocinéfilos do Twitter que botam estrelas no Letterboxd, é exatamente isso. Exatamente isso. É isso que a gente é, sem tirar nem pôr. Não deixa de ser. Só que Tem eu um- quero dizer... A gente já dirigiu coisa, a gente tem um... a gente tem a nossa vida cinematográfica também aí, quem conhece sabe. Mas eu quero dizer que a gente não vai falar hoje de Bacurau, a gente vai falar do filme Aquarius, certo?
Então, só pra ter uma ficha técnica aqui, uma introdução, Aquarius é um filme escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho, parabéns pra ele, e estrelado por Sônia Braga. Maravilhosa. Sônia Braga, a senhora é uma rainha, pelo amor de Deus, que performance. Ele foi lançado em 2016 e o filme narra a história da Clara, que é uma viúva de 65 anos, que é a última moradora do edifício que dá título à obra. E ele fica lá na Praia da Boa Viagem, no Recife. Bom, essa é a sinopse que você encontra na Wikipédia, coisas assim, mas eu poderia resumir esse filme na frase que esse filme é a história de uma mulher lutando contra as forças gentrificantes do capitalismo em defesa da memória. Que filme lindo, meus amigos, que filme lindo. Acho que vale lembrar que agora a gente vai falar um pouco desse filme sem spoilers. A gente vai dar um panorama geral. Um panorama geral do filme e depois a gente vai comentar mais sobre momentos Cenas específicos do filme. e tudo mais. Então é legal se você assistiu o filme. Mas se não assistiu, dá pra ouvir também. E só sobre a estrutura do programa, a gente sempre vai anunciar nas redes sociais qual vai ser o álbum do próximo episódio e qual vai ser o filme do próximo episódio. Então você pode fazer parte da conversa. É só você seguir a Bento Leão no Instagram, @BentoLeãoBanda. A gente vai anunciar qual o próximo filme, qual o próximo álbum. Você pode ouvir e assistir, serão sempre obras nacionais e participar da conversa com a gente, certo? Então vamos lá. Alguém quer iniciar com suas opiniões? Só pra dar um contexto pro filme, esse filme ele também foi selecionado pra competição de Cannes. E ele foi pra competição principal. Teve toda uma polêmica aqui no Brasil, por causa que, eu não sei se vocês lembram, que eu lembro que o Kleber Mendonça Filho e o resto do elenco protestou. Um fora Temer. Sim. Ao vivaço. Inclusive, antes de saber do que se tratava esse filme, na minha cabeça ele existia como... é o filme do Fora Temer. Certo. E isso deu um certo buzz pro filme. Foi bem positivo. Não, inclusive o Reinaldo Azevedo colocou que... Eu ia comentar sobre isso. Muito bom, muito bom. O Reinaldo Azevedo disse que é dever do cidadão de bem boicotar Aquarius. E aí o Kleber Mendonça Filho foi lá colocou e botou no essa post. frase no pôster. Maravilhoso. Pois não há publicidade melhor que essa, eu acho. E depois até teve essa briga continuou, porque o Reinaldo Azevedo reclamou, disse que ele não tinha autorizado, mas no fim deu tudo certo, porque, enfim, é uma frase real, ele de fato falou aquilo, só que ele não esperava que fosse usado assim na divulgação do próprio filme. Toma e muito distraído. Mas então, o filme, ele tá muito fresco na minha memória, porque eu assisti esse filme hoje, literalmente hoje. O Evaldo e o Léo, eles já tinham me enchido o saco pra esse filme deixar de ser o Fora Temer na minha cabeça e se tornar uma coisa de fato. Então, provavelmente a minha opinião aqui vai ser a mais emocionada. Eu não tive tempo aí de, sei lá, achar um defeito, algo assim. Como eu falei, somos sim cinéfilozinhos de Letterboxd, de Twitter aí. De meia tigela. E eu terminei de ver o filme, eu abri, já dei nota 5 pra ele no Letterboxd. E não me arrependo, não vou trocar essa nota nunca. Vocês podem falar o defeito que for aqui, mas eu tô aqui pra aplaudir esse filme. A minha nota provavelmente vai aumentar depois dessa conversa. Eu acho que vale aqui lembrar que esse é o segundo longa do Kleber Mendonça Filho, o terceiro é Bacurau. E esse filme, ele tem os personagens assim, no mesmo Kleber verso do primeiro filme dele, que é o Som ao Redor. Tem personagens semelhantes e o filme também começa de uma maneira semelhante, que depois na parte com spoilers a gente vai falar um pouco mais. Então é legal assim, tu assistir Aquarius e assistir o Som ao Redor também, que é o primeiro filme dele, o primeiro longa, né? E é muito bom também. E se estiver passando na sua cidade aí, veja Bacurau também, se der tempo. Veja a gente Bacurau. não sabe quanto tempo vai ficar em cartaz. Vamos apoiar. Só uma correção, ele fez... É o segundo longa narrativo, porque ele fez também um documentário, que qual? é o Crítico. Brabo. Um documentário sobre a crítica brasileira. Brabo ele. Isso aí a gente finge, né? Que... Eu quero ver, eu não vi Ficou pra ainda. trás. Não, eu vou ver também. Olha só, eu gostei muito desse filme e eu tô abrindo aqui um bloco de anotações que eu fiz, porque eu acho que esse filme, ele tem como temas centrais coisas que, pra mim, nesse momento, são muito caras, coisas que eu gosto muito, coisas que, sei lá, eu tô num momento da vida que esse é o filme que exatamente ia chegar e me tocar profundamente. Memórias. Exatamente. Se vocês quiserem acrescentar, acrescentem, mas o que eu extraí desse filme, o que me tocou, que eu acredito que ele tenha como temas centrais, são tempo, lugar, memória, um pouco de luto. E também, sem ser bobo, sem ser caricato, anacrônico, nem nada, mas ele também fala meio que ali de uma rivalidade entre a modernidade e o antigo, certo? Principalmente
a parte que toca na memória ali, é uma coisa que, né, eu sei que não é cara só pra mim, mas foi o que me deixou mais emocionado vendo o filme. E todo o conflito da trama, isso é sinopse, não é spoiler. Essa moradora, que é a Clara, ela é uma viúva de 60 anos e ela é a última moradora desse edifício que se chama Aquários. E o conflito do filme tá numa construtora que tá querendo comprar o apartamento dela, que é o último ainda habitado. Basicamente, o vilão desse filme é a especulação imobiliária, Isso, o capitalismo, a gentrificação. querendo levar o prédio ali. E eu acho legal que esse filme ele tem essa dimensão assim de memórias e afetividade. E ele também tem a dimensão assim de mais de um retrato social assim de uma classe média alta e de como Sim. eles também estão inseridos assim nessas pequenas opressões assim. Exatamente. Do Eu dia a dia. tava conversando isso com a Bruna antes da gente gravar. Bruna, nossa produtora, Bruna Milani, um beijo pra ela que vai editar esse episódio. Um grande beijo. O filme, ele tem ali relações de classe e eu achei legal que ele não tem vergonha de tocar nesse assunto, de botar o dedo nisso. Por exemplo, a personagem principal, que é a Clara, ela é, sim, de classe média, ela Classe é média mais... alta, mais abastada. pode-se No dizer. filme ela fala que ela é dona de 5 apartamentos e não sei o que lá. Ela... Bem abastada. E ela tem uma relação bem próxima com a empregada da casa, cuja qual não lembro o nome agora, Ela vai na desculpa. festa Vai na uma festa de festa na casa da aniversário. empregada, isso é muito Brasil, tipo. Sim, e outra coisa que é muito Brasil, como o Evaldo disse, é essa relação ali que o brasileiro, né, o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, ele tem ali a paixão em todas as suas relações, todos os seus relacionamentos. Então, aquela relação de trabalho ali, que é entre a patroa e a funcionária, ela também é uma relação de carinho, e o filme não tem vergonha de tocar nisso enquanto relação de classe. E acho assim, legal sabe? que ele deixa bem claro que, assim, não é uma relação de mão única, assim, não é só a opressão. Tipo, é uma relação ali Mas- que as duas estão Mas o que é envolvidas, legal assim. é que, tipo, ele também mostra as camadas dela, né? E ao mesmo Isso. tempo ela tem uma contradição aí Sim, nisso. exatamente. E isso que é legal, tipo, ela é realmente uma personagem... Tipo, o Aquarius, ele é um estudo de personagem. Sim. Exatamente. E como acho que o Léo também vai concordar e quis dizer que, assim, o filme ele não é o preto no branco, assim, não é tipo, a imobiliária, eles são os vilões caricatos, que não sei Pois o é. quê, e ela é a heroína perfeita, que é a guardiã da memória e do tempo. Não, o filme não tem vergonha de ser realista, de tocar nessas relações de... Ok, ela ainda é a patroa dessa funcionária e ela não, é uma personagem imperfeita. O amor que elas têm entre si, assim, não exclui as opressões que ainda acontecem. Exatamente. E o filme, todos os inclusive, dias. chama de opressão. Porque tem uma outra empregada que trabalhava pra família que roubou joias. Inclusive, tem uma sequência de sonho lá com isso. E ela roubou joias da família e alguma personagem do filme diz que... Ah, sim, mas a gente oprime elas e elas roubam a gente ocasionalmente. Então... É assim o filme que não funciona. o filme lida com esse relacionamento de classe ali que ocorre. Será que a gente pode falar mais especificamente das cenas agora? Vamos. Pessoal, Com certeza. não que a gente vá dar muitos spoilers nem nada, mas a gente vai falar das cenas um pouco mais com maior exatidão, maior precisão, então Acho que não vai estragar o filme, porque é um filme incrível. não vai estragar a experiência. Pode ouvir sem peso na Mas eu consciência. recomendaria assistir antes. Eu recomendaria Exatamente. assistir antes, com Eu certeza. recomendaria que você pausasse esse podcast, então, e parasse a sua vida nesse momento pra assistir Aquários, que é um filmaço, vale dizer que é um filmaço. E, sei lá, depois ouve aqui, certo? Tudo bem? Mas pra quem decidir não dar o pause, porque, sei lá, não liga tanto pra spoiler, a gente não vai estragar a experiência de vocês e é um filme com camadas. Cada um pode extrair uma coisinha ali. Eu acho que já que vamos entrar na parte com spoilers, vale falar um pouco sobre o começo do filme. Papaizinho. Que é um começo de filme muito é legal. lindo demais. Aliás, o começo do filme são basicamente imagens da antiga Recife, quando tinha bastante praia e poucos prédios, aí são várias imagens em preto e branco passando da cidade, assim. E tá tocando a música Hoje, do Taiguara, que é uma canção linda desse músico. É a música que abre Uruguai. e que fecha. Perfeita. Abre e fecha o filme, essa música. é perfeita. E toda vez que eu ouvir essa música eu vou chorar E- agora, e pro resto esse- da minha vida. E esse começo de filme é lindo. E também vale lembrar que é o começo de filme bem parecido com O Som ao Redor, que é o primeiro Sim. filme dele, que também é uma sequência de imagens antigas em preto e branco com uma música tocando, assim. E aí ele demora uns 20 minutos, né? Pra estabelecer ali como que era Aquarius antes. A gente vê o prédio no passado, né? A gente vê ali, tipo, a família se reunindo. E ali ele já mostra aquela coisa do que os objetos têm
dão a memória, né? Tipo, Isso é muito legal. Tipo, tu preenche Sim. um objeto com Significado. e aí... Afetos. Tanto que ela olha Tia Lúcia. a tia Lúcia A que tia tá fazendo Lúcia. Que aniversário. Deus a tenha, a tia Lúcia. Ela- Beijo pra você. Ela olha ali pra... Eu não lembro o que ela olha. É uma cômoda, um criado mudo. Isso. É, um armarinho. E daí um ela, armarinho, E daí ela lembra de uma coisa, né? Então já... Ela lembra dela uma em foda. cima daquele armário com Fazendo a perna amor. aberta e o amor Fazendo da vida amor. dela a lambendo de forma carinhosa e linda. É bem. E eu acho gráfico. que vale lembrar que um dos pontos positivos desse filme, que inclusive é sobre isso, boa parte do filme, assim, boa parte dos minutos do filme se passam dentro do mesmo apartamento. É verdade. Sim. E não fica enjoativo, ele explora sempre ângulos novos. O Kleber Mendonça Filho usa bastante zoom in, assim, né, no rosto das pessoas e nos objetos. E tu fica muito tempo dentro daquele apartamento, o filme tem 2 horas 2h20, mais ou Tem menos. 2 horas e tu não enjoa daquele apartamento, tu acaba se apegando a ele, tu entende o dilema ali que ela passa de não querer dar a casa dela pro Humberto Carrão. Cara, e é muito legal esse negócio dos objetos mesmo, porque tem vários diálogos que eles voltam nisso. Eu não sei se vocês verdade. lembram daquela cena que ele tá falando do carro. Que Isso é muito legal. Que ele fala assim, por que ninguém tira foto com carro hoje em dia? Uhum. A criança pergunta. O irmão dela tá falando com um outro personagem, o Tomás, acho alguma coisa assim. E ele fala que naquele tempo eles estavam olhando uma foto de uma pessoa com o carro e eles falam que as pessoas tiravam foto com o carro porque era como se o carro fosse um membro da família. Sim. E aí é todo o personagem da Sônia Braga, a Clara, é baseado nisso. Ela começa dando uma entrevista lá. A profissão, ela é crítica, né, musical. Ela era É crítica escritora musical. e jornalista, né? Então, daí ela tá dando uma entrevista falando sobre os discos, sobre as coisas. E é, tipo, nossa, é muito legal como ele consegue trabalhar todos esses temas nos diálogos, sem jogar na cara, tipo, cada personagem e tudo se encaixa, assim. Uma coisa que eu tava pensando quando eu tava vindo pra cá sobre esse filme é que eu realmente acho que eu fiquei tão tocado porque me pareceu muito real a história. Não é baseado em fatos reais nem nada, até onde a gente sabe, né? Não. Não, acho que... Mas os personagens são muito reais. Eu acho que a Sônia Braga é o coração do filme e você entende no filme o quanto ela é o coração daquela família também. Ela é a tia de todo mundo, ela puxa todo mundo pra si, ela puxa a orelha de todo mundo ali também. Fica difícil pensar nesse filme com outra atriz, assim, porque nossa, ela é simplesmente... Não, a Sônia Braga é uma rainha o ponto... Assim, o roteiro do filme é muito bom, os diálogos são muito legais, mas ela, assim, é tipo a estrela, assim, do filme, é maravilhoso. Mas em questão de diálogo, eu acho que vale pontuar também que eu acho que o filme parece tão real porque o texto é muito bom. Eu particularmente, achei um roteiro muito bom. A gente cresce acostumado a renegar o nosso cinema nacional, né? Inclusive, sei lá, a gente pode pensar nesse podcast aqui como um esforço para nós mesmos também, nos forçarmos a ver mais o cinema nacional e a debater, criar uma conversa sobre isso. Mas a gente cresce vendo filmes dos outros, a gente cresce com cinema americano, o que é legal também, mas faz a gente olhar com olhos negativos pro nosso próprio cinema. E às vezes quando a gente vê um filme nacional, a gente estranha o diálogo, porque é o nosso idioma e, sei lá, às vezes é fácil identificar que as pessoas da nossa vida não falam desse jeito, mas eu acho que o texto, que o diálogo desse filme é muito real, ele soa muito bem. Acho que vale falar até sobre essa dificuldade de escrever em português, que como a gente estava comentando antes da banda, nós com a própria banda tivemos dificuldade com isso, porque no começo a gente fazia só música em inglês, Sim. por ter a impressão, assim, de que o português é uma língua difícil de soar bem, e difícil de compor em português, assim, sem soar, digamos, estranho, porque a gente foi sendo acostumado Mas aí... americanamente, assim. Né? E quando Aí a gente... vem o Kleber e faz isso. É muito libertador você perceber o quanto a língua portuguesa é fantástica, ela é muito poética, tipo... Você ter a habilidade de manipular a língua portuguesa ali, de você escrever coisas, isso é muito satisfatório. Isso também é muito não só do roteiro, mas também da direção, né? Tipo, Sim, como que o ator vai entregar essa fala. E isso nos filmes dele, todos os que eu vi dele, eu vi todos os 3 que são narrativas, né? E
todos eles, os atores são bem dirigidos, assim. Eles Sim. entregam a fala de uma forma que soa natural mesmo. Toca a Betânia pra ela, mostra que tu é intenso. Isso é Meu muito caramba. icônico. É uma cena que a Clara, a personagem da Sônia Braga, tá com o sobrinho dela no carro, né? Sobrinho. E o Que tá apaixonado por uma o menina. Tomás, Ah. uma menina carioca que tá vindo conhecer ele. E daí a Clara fala pra ele assim... Como que é, Evaldo? Toca a Betânia pra ela, mostra que tu é intenso. Mostra que tu é intenso. Também tem um momento que eles estão conversando, uma reunião de família, assim, que inclusive dá uma mini briga ali, tem um momento bonito. Mas quando os filhos vão perguntar sobre o apartamento, eles perguntam, tipo... Mas e a senhora, como a senhora tá lidando com essa situação? E a Sônia Braga, no alto de sua sabedoria, com a sua coroa de rainha nacional, diz... Ah, eu tô puta, né? Tô muito puta. E é muito lindo. Inclusive, nessa cena dessa reunião de família, enquanto estão todos no aquário lá, ocorreu um dos 3 momentos que me fizeram chorar nesse filme. Vou me abrir aqui, abrir meu coração como se fosse um motor. Tem uma hora que ela tá conversando com os filhos, e daí a filha dela tá muito brava, falando assim... porque você passou 2 anos longe da gente, a gente ficou só com o papai, você... Nossa, essa cena é esqueceu muito a emocionante. gente. E o filho dela, muito delicadamente, só puxa um livro da estante que a própria mãe escreveu e abre na primeira página, na dedicatória. E na dedicatória do livro, a Clara, a personagem, escreveu o nome dos 3 filhos e embaixo ela escreveu a frase... Pelas horas de lazer perdidas. Pelas horas de lazer perdidas. Muito Então, bonito. E papaizinho. isso acaba... Tem outro momento bonito nesses diálogos mãe e filhos, assim, que é... Elas estão brigando ali, emocionadas, e a filha acaba falando pra mãe, meu Deus, você é uma velhinha e uma criança ao mesmo tempo. E ela fala, sim, eu sou uma velhinha e uma criança ao mesmo tempo. Nessa mesma cena. É muito lindo. Outro momento que eu peguei assim também e que me fez chorar é uma cena que ela vai no cemitério. Ela tá indo visitar o corpo de seu falecido marido, de seu marido queridíssimo. Ela joga uma rosa ali em cima do túmulo. Ela meio que ameaça ler um negócio que ela escreveu pra ele, mas, sei lá, é um momento bem sincero, bem bonito assim. E depois que ela deixa o túmulo, ela fica bem rapidinho ali, só deixa as flores, dá uma limpadinha no túmulo. Ela passa e ela olha os coveiros, né, os responsáveis pelo cemitério, abrindo um outro túmulo e tirando de lá de dentro os ossos de alguém que morreu. Então, eu achei muito legal essa cena, porque a gente vai no cemitério e a gente sente como se a gente estivesse ali em contato com a pessoa que partiu. E, sei lá, muitas pessoas atribuem um significado a isso, tem a religião, tem tudo mais. Só que quando ela tá saindo, ela se depara com a crueldade de tipo, não, aqui dentro, embaixo tem só ossos. E acho que tematicamente é bonito também, né? Porque quem morreu tá vivo dentro da gente, dentro da nossa memória, e não lá no cemitério que tem. Isso tem a ver também com o tema de novo, né? Reforça o tema do filme. Questão da memória e tal. Tá, uma coisa que eu queria trazer aqui, Vai, Léo. uma Traz. discussão aqui. Traz pra nós. Não, mas é que assim, uma coisa pra pensar, talvez, sobre que eu acho que... Não que seja um erro do filme, mas também, só pra gente conversar aqui e debater, é sobre o vilão do filme. Porque eu acho que o filme ele tem toda uma coisa bem sutil sempre, assim. E o estudo do personagem todos os personagens ali são de camadas, assim. Parecem bem humanos. Só que o vilão, ele parece que ele é bem caricato, assim. O vilão, no caso, é o dono da construtora, né? O Humberto Carrão. Isso. E o menino da Malhação lá também, como é que é? O Pedro Paulo, sei lá o nome dele. Humberto Carrão? O menino da É esse Malhação. mesmo. O quê? Eu achei que era o velho, o vô dele. Não. Não. Humberto Carrão, um É beijo que pra você, Humberto cara. Carrão é a figura principal ali do Ele aparece mais do que o avô. Não, né? ele seria o vilão mesmo. Sim. E daí o que eu acho é que, não que esteja errado, porque talvez como um filme de estudo de personagem mesmo, talvez ele não precise de um vilão. E por isso que o vilão é meio raso, assim. Então, mas não sei o que vocês acham disso. Eu acho que é o personagem que é menos desenvolvido, assim, né? Porque o momento que ele é mais desenvolvido, talvez é a hora que que ela chega no embate com ele Eles mesmo. têm uma discussão, assim, Que daí, eu gosto muito do diálogo dessa cena, até a parte que ela grita com ele. E daí depois ela começa a só jogar o que ela tá pensando, assim, e a só jogar, tipo, statements. Tipo... Naquele momento parece que, tipo... Ele é o espantalho do filme, assim. Exatamente. Ele é uma ferramenta do roteiro. Ele não é... Ele é o personagem que parece menos um personagem, talvez, e mais uma ferramenta do roteiro.
assim, eu acho que isso... eu não sei se isso funciona bem quando é um filme tão sutil assim, porque talvez ele fica uma mudança de tom muito grande, né? Agora, quando é um filme, tipo, mais de gênero mesmo, o vilão não precisa ser tão desenvolvido. Ele tipo... Acho que talvez a parte que humanize mais esse personagem é no final, quando eles vão até a empresa, e daí tu vê que tem o pai dele, que tem as pessoas que trabalham na empresa. Mas ainda assim ele é bem unilateral, assim. Mas o que eu acho legal mesmo de Aquarius é que tem essa relação, tipo, sempre tem o vilão, tem essa relação com o gênero. Inclusive tem uma crítica do Inácio Araújo, da Folha, que ele fala que o Aquarius é um faroeste, é um bang bang. Tipo, ela vai enfrentando várias coisas ali e no final ela dá o seu maior grande finale ali, entendeu? Então, tipo... A gente vai falar do final em mais detalhe ainda. E o Kleber Mendonça Filho, ele tem essa coisa com o gênero mesmo, porque o Som ao Redor tem vários elementos de suspense e... Tem bastante elementos, assim, mais pro terror também. Nesse filme, em Aquarius, né, tem uma coisa que eu acho genial, que é assim... o prédio da frente, não sei se é da frente ou do lado, que ele tá sendo construído também, é um prédio bem grande. Ele tá com um pano cobrindo uma tela, que é um véu, e de madrugada ela começa meio que... O véu voa e passa pela janela. Voa e fica passando. E parece que é de fato um fantasma, assim, do progresso atormentando ela de novo. É verdade. Eu vi uma entrevista do Kleber Mendonça Filho que eu acho que ele fala bem isso que o Léo tava querendo ilustrar ali, que ele fala que muitas vezes o cinema nacional parece que tem vergonha de assumir um gênero, certo? Então, sei lá, são menos filmes que a gente conhece, né? Eu também vou admitir a minha ignorância sobre o cinema nacional, mas parece que há um pouco de... Os filmes que vão muito a fundo em um gênero específico, parece que não tem uma aceitação tão boa do público, se não for uma coisa tipo a realidade brasileira, a dificuldade do Brasil e tudo mais, parece que essas coisas não colam tanto, né? Mas eu acho que tá mudando isso. Acho que sim. Nos últimos anos, teve alguns filmes de terror ficaram famosinhos, teve até O Rastro, que chegou na GNC. É verdade. Eu vi na GNC, O Rastro é um filme de terror. É difícil chegar na GNC. A gente tá querendo ver Bacurau, pessoal. E O Rastro, ele é um filme tipo de terror mesmo. Ele tem seus momentos... Na verdade, ele tem as suas camadas ali, fazendo uma crítica à corrupção e tal. Mas então, eu acho que isso tá mudando pro cinema nacional. E o Kleber Mendonça Filho, ele é um grande defensor do gênero. Inclusive, tem uma entrevista que ele fala com o Fernando Meirelles. E o Fernando Meirelles tá falando sobre o filme dele, Ensaio sobre a Cegueira. E daí ele tem medo de se assumir e falar sobre gênero, porque alguém comentou que tem uma cena do Ensaio sobre a Cegueira que é meio uma coisa de zumbi. E daí o Kleber Mendonça Filho fala assim, mas você não devia ter vergonha disso, porque tem vários filmes de zumbi que são bons. Daí ele fala que o Dawn of the Dead, do George Romero, é um filme incrível. E daí o Fernando Meirelles responde, eu nunca vi esse filme. Pois é. Acho que, pra se encaminhar ao final da análise, a gente podia falar um pouco sobre o final do filme. O final do filme. Então, o final do filme ali não necessariamente... É legal que é realista, é um embate final dela entre a construtora e a última moradora do prédio, a Clara. É um momento de catarse ali. Sim, ela descobre que a construtora tinha implantado no prédio um cupinzeiro pra cupinzal gigante. Realmente destruir. Pessoal, a gente sabe que o capitalismo é sórdido, essas coisas acontecem. Eu não duvido que essas coisas aconteçam mesmo. Ao longo do filme, o pessoal da construtora faz muitos esforços pra destruir, infernizar a vida da Clara. Tem a festa lá. A festa, tem uma grande orgia, tem pinto de fora, tem tudo de bom. E a Clara, ela vai confrontar o pessoal, ela vai com a advogada dela, ela descobre podres da construtora e ela leva o cupinzeiro numa mala e joga na mesa com o sobrinho dela filmando tudo que tá acontecendo. E eu acho legal porque o filme não age como se, beleza, ela resolveu o problema, aqui ela ganhou a batalha. Inclusive... o cara da construtora fala pra ela, a gente tem um time de advogados gigante, tu sabe que isso aqui não vai dar em nada, né? Pra dizer, tipo, você não venceu por causa disso. E a Clara fala, eu já venci um câncer, e eu aprendi que eu prefiro dar um câncer do que ter um câncer. Então, se o que eu tô fazendo agora é te causar o mínimo de dor de cabeça, eu já vou ficar muito feliz. Então, eu achei extremamente forte, lindo. É lindo, ela abrindo a mala e jogando um cupinzal em cima da mesa. Eu fiquei em êxtase nesse momento. É um momento, assim, sensacional. Bom, pessoal, basicamente eu acho que é isso que veio na nossa cabeça, é isso que a gente tinha que dizer.
Vale lembrar também que a gente aqui não tá se propondo a fazer, uma análise crítica profunda do filme. A gente tá dando a impressão de 3 pessoas que gostam de filmes. Vão dar alguns comentários sobre filmes, né? A gente não quer ter uma grande profundidade, assim. Mas, pessoal, sério, se esse podcast tem um objetivo aqui, além de ser 3 amigos conversando, se divertindo e produzindo um conteúdo aí, fazendo algo, a gente quer realmente que o nosso círculo ali, as pessoas que estão perto da gente, façam parte dessa conversa. Então, por favor, se você ouviu até aqui, veja esse filme, por favor. Ele é bom demais, ele é muito incrível e com certeza, se você ouviu até aqui e não viu ainda, não pense que as coisas que a gente contou vão estragar a sua experiência. Tem muita coisa que a gente não contou e por ser um filme tão brasileiro, eu acho que você vai enxergar nos personagens pessoas da sua família, talvez. É um filme, assim, cheio de momentos, assim. Parece até meio clichê, meio óbvio, mas é um filme que vale pelo percurso, assim. Porque ele tem um grande final, assim, um êxtase, mas é um filme muito retrato do Brasil, assim. Igual é O Som ao Redor também. As cenas isoladas funcionam muito bem. Sim. Hoje Parece mesmo, vários curtas-metragens maravilhosos. Assim. Hoje mesmo eu tava só pra relembrar o filme, eu coloquei só algumas cenas, assim, e nossa, funciona muito. Sensacional. Assistam esse filme, vão ao cinema e assistam Bacurau. Isso. E vão no Twitter, deem RT no Kleber Mendonça Filho. E assistam O Som ao Redor também. O Som ao Redor também, é verdade. Maravilhoso. Pode ser tema de um futuro episódio ainda, quem sabe. Agora eu quero falar uma coisa. Pode falar, Evaldo. A gente está se encaminhando para o momento final do programa. Que esse programa vai terminar sempre dessa maneira. Cada um de nós 3 vai te dar uma recomendação. Não importa do que, um filme, uma música, um livro, um evento pra ir, uma comida favorita, um restaurante em Paris. Uma coisinha que, na nossa opinião, é top. Alguma recomendação que vai agregar muito na sua vida. Top. E quem vai começar, claro, Leonardo Roque Machado. Boa! O que tu tem pra nos recomendar, Leonardo Roque Eu vou recomendar o filme Parasite. Você aí que está... Você aí que está nas interwebs, ele está disponível ilegalmente. Baixem ilegalmente! Ele não chegou em Joinville, então a gente não tem muito o que fazer. Pessoal, né? O que a gente vai comprar no iTunes? O filme, o que a gente vai fazer? Não tem, o que a gente pode fazer? Também não tem. Propriedade intelectual aí vamos democratizar a arte. Pessoal, comprem o Blu-ray, foi isso que eu quis dizer. Tá? Comprem o Blu-ray, meu Corrigido. Deus. De onde é esse filme, Leonardo? Esse filme é do Bong Joon-ho, não sei como pronunciar o nome dele, Desculpa, mas ele é... pessoal do K-pop. Ele é sul-coreano. E ele já dirigiu... É um palhaço. O Evaldo... esse Evaldo é um palhaço. Esse Evaldo. Tá, mas o Bong Joon-ho, ele já fez alguns filmes que são bem aclamados, assim. Tem o Memórias de um Assassino, que é um filme Eu já ouvi também... falar disso aí. É um filme sul-coreano. Ele também fez O Hospedeiro, que é um filme sobre um monstro. Eu lembro que o OMS recomendou esse filme na Underrated Horror Movies. Nice. E ele fala... E o Hospedeiro é um filme sobre, sei lá, é tipo um filme de monstro mesmo. É tipo Cloverfield, tem um monstro ali atacando a cidade. E é um filme incrível porque conta ali a história das pessoas. E o Bong Joon-ho trabalha muito bem com essa coisa das pessoas. E o Parasite é um filme que, olha, vocês têm que assistir sem saber nada. Ele ganhou a Palma de Ouro em Cannes, e acho que isso é o suficiente pra qualquer pessoa ter interesse em assistir o filme. Aqui a força maior vai ser a indicação do Léo, porque é bom... Como ele disse, eu ainda não vi esse filme, mas é verdade. Não pesquise sobre o filme, vai assistir. Eu também quero ver, ainda não vi, quero ver. E eu não vou falar muito sobre o filme, assista, é isso aí. Posso assumir? Vai que vai. Meus amigos, eu venho trazer outra recomendação. A gente tá bem, né, recomendando entretenimento e recomendando arte, mas pra sair um pouco então do campo de música e de filme, eu quero recomendar um livro. Pode-se dizer também que eu quero recomendar um autor. Não é... Todo mundo já deve ter ouvido esse nome, deve estar no imaginário popular, mas sei lá, eu acho que falar desse cara é importante. Eu quero falar do João Guimarães Rosa. Eu peguei pra ler um livro dele chamado Sagarana. Livrinho bom, livrinho de boi, livrinho de cavalo, livrinho de boiada. E, pessoal, assistam Boi Neon. Boi Neon é um filme maravilhoso sobre boi velho, também. Não recomenda antes de mim. Não, mas essa não vai ser minha recomendação. Assim, foi só foi um pop-up recomendação. Boa. Só piscou na tela. Pessoal, a gente tava falando antes sobre as belezas da língua portuguesa, sobre você ser um ourives da linguagem, você manipular a língua portuguesa e tudo mais. Eu posso afirmar com toda certeza. João Guimarães Rosa usa a língua portuguesa como quem usa um guardanapo. O cara sabe o que faz.
É sério, é tão... Definiu. Ai, o pessoal, Mandou. eu sou muito engraçado, o pessoal tá dando risada. Mandou Mas pra- sério, parece que ele tá usando papel toalha, assim. É muito natural, as coisas só vão. Se você tem aí certa sapiência literária, tudo mais, vai sem medo ler esse livro. Eu tava conversando com uma amiga. E se você não tem também? Se você não tem também, porque eu tava conversando com uma amiga e ela disse que ouviu dizer que esse era o livro mais difícil. Que esse era o livro mais difícil do Guimarães Rosa e que não era bom Mentira! começar por ele. Mas você tem que começar por algum lugar. Ele também é o autor. Isso Me é corrija verdade. se eu estiver errado. Ele é o autor de Grande Sertão Veredas, Evaldo. Ele é. Ele é. Definitivamente. Acho que é a obra mais conhecida dele, é um grande clássico que eu ainda quero ler, porque eu fiquei apaixonado. Mas não peguem esses livros clássicos achando que eles são muito difíceis, que você não vai entender nada por causa da linguagem. Lê no seu tempo, lê com calma. A linguagem é justamente a parte divertida, a parte legal. Sei lá, a gente é meio que educado no ensino médio a ter certa... A educação tem como objetivo que a gente aprecie esses livros, mas acho que no ensino médio a gente não tem, talvez, a idade, a maturidade para apreciá-los. Mas... E no ensino médio eles só jogam, assim. Exatamente, eles é jogam uma resumo. obrigação. É uma É obrigação só. Aliás, a minha irmã tá no ensino médio agora e é bizarro, porque assim, ela teve que ler um livro obrigada na escola, né, assim, pra resumir, e ela não teve o menor interesse pelo livro. Aí, ó. E no final ela nem leu, só fez um resumo assim do que ela viu na internet. Aí ela chegou em casa e era o livro A Metamorfose, do Franz Kafka. E eu falei pra ela sobre o livro, falei um pouco sobre o livro, falei 2 minutos. Convenci ela a ler o livro. Aí, ó. É porque ninguém fala nada, eles só jogam assim, vai pessoal. lá e lê tal coisa. Ou Aí quando- a Não, e o pessoa pior, vai se interessar. ou o pior, né? Ou eles chegam o professor, como acontecia com a gente, e faz um resumo do livro. resumo Sim. da obra. E tipo, ele fala, tipo, o final, fala tudo ali. A gente não pode culpar o professor também, que a gente entende que a estrutura é tipo, você vai Sim, ter sim. que... É. Esse livro não é uma obra, ele é um assunto do vestibular, então você vai ter que saber responder a múltipla escolha sobre ele. Mas sei lá, se eu puder deixar um recado positivo, seria... vá para os livros clássicos da língua brasileira de cabeça aberta, de coração aberto e sem medo. Esteja você no ensino médio, na faculdade, depois disso, antes do túmulo dá pra ler, tá bom? Tá tudo certo. Então, a minha recomendação especificamente aqui é o Sagarana, do João Guimarães Rosa. É um livro de vários contos, grandinhos até. O mais curto deve ter umas 20 páginas, falta umas 10 páginas pra eu acabar agora. E é sério... É muito lindo, é muito divertido. Ele realmente usa a língua portuguesa de forma magistral. É engraçado, o livro é envolvente, você vai se apaixonando pelas histórias. Quando surge o conflito, você fica tipo, meu Deus, esse duelo, meu Deus, esse boi. Tem um livro que é sobre bois conversando. É um sabe? clássico por uma razão. É um clássico por uma razão, é um clássico porque é muito bom. Então fica aqui a recomendação e fica aqui o reforço, que é pra vocês não terem medo de livros clássicos. Não que eu seja um grande especialista, eu também tô descobrindo e me apaixonando por esses autores, mas eu acho que vocês, todos nós, devíamos ir de coração e cabeça aberta. A última recomendação agora, vamos seguindo. O Léo trouxe o quê? Coreia do Sul. O Panda trouxe Brasil. Eu vou trazer o quê pra vocês? Colômbia. Boa, Quem eu quero trazer da Colômbia é o grande Gabriel Garcia Marques, o Gabo, o Gabizinho, o Brabo. Eu achava que o ele era Brabo. uruguaio. Não, o Uruguai é o Galeano. Ah, Eduardo Ele é Galeano. da Colômbia, o Que Gabriel Deus Garcia tenha Marques. ambos, anjos perfeitos. O que eu quero recomendar pra vocês dele é um livro, porque é maravilhoso. O nome do livro é Crônica de uma Morte Anunciada. E esse livro fala sobre Santiago Salazar e desde a primeira frase do livro, você sabe que ele vai morrer. Aliás, o nome do livro, né, Crônica de uma Morte Anunciada, Pode crer. já diz muito. E basicamente é uma reconstrução jornalística da morte desse cara. Então, esse rapaz morreu e passou uns anos da sua morte e um pesquisador, assim, que é o narrador da história, ele volta à cidade onde aconteceu essa morte, esse assassinato dele, e ele vai colhendo relatos da população ali e reconstruindo essa história de morte que é muito bizarra, porque assim, todo mundo duvidou, a cidade inteira sabia que ele ia morrer, menos ele. E, nossa, é sensacional, assim, é uma cidade pequena. E lendo o livro, eu imaginei muito São Francisco do Sul. Porque, assim, tem uns lugares, assim, tipo, um barzinho, uma igreja, coisas sensacionais. A gente saca o clima de cidade pequena, né? A gente curte esse clima aí. E, enfim, esse livro é incrível. Leiam Gabriel Garcia Marques. Esse livro maravilhoso. Temos um episódio, pessoal? Temos um episódio. Então, eu gostaria de encerrar agradecendo a você, amigo, amiga ouvinte,
Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Esse foi o primeiro episódio do Paralelas, o podcast da banda Bento Leão, que é a banda que mais cresce no Brasil. Como eu disse anteriormente, para você fazer parte disso aqui, para você estar junto com a gente, segue a gente no Instagram. Bento Leão Banda. Bento Leão Banda. Evaldinho Neto, Panda Firofa, Leonardo Roque. Isso, você encontra nossos instas pessoais lá também. Segue no Spotify, que é importante. Segue a Bento Leão no Spotify. A gente falou aqui no primeiro bloco sobre Quem Matou Janeiro, nosso EP, lançado em 2018. Se você ficou interessado, curioso ou apaixonado pelas nossas vozes, ouça lá, ok? Ouça nossas vozes, ouça nossos instrumentos. Muito obrigado pela sua ouvidinha aqui. A gente vai sempre tentar anunciar no nosso Instagram da nossa banda qual vai ser o próximo filme e o próximo álbum. Lembrando, a nossa ideia aqui é falar mais sobre arte nacional, mas vocês viram que nas recomendações ali a gente pode fugir para outros lugares. Se você tem uma sugestão, uma pergunta, uma recomendação, fala lá com a gente também. O Instagram vai ser esse nosso canal oficial. E pra finalizar, como diria Belchior, Ai, Deus é uma coisa brasileira. amém. Amém.